Bom dia igreja, bom dia irmãos, sejam todos bem-vindos, sente-se, fique à vontade, para a glória de Deus, amém, mais um domingo aqui na presença do nosso bom Jesus, amém, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua bênção, com a sua resposta e com o seu milagre, amém. Agora preste atenção no que Deus ele vai falar ao seu coração, preste atenção na direção de Deus. Às vezes nós passamos aqui quase uma horinha buscando, na verdade parou para pegar testemunhos, paramos aí para ver aqui os testemunhos da nossa TV, né, ver o que acontece, não deu nem uma hora buscando a Deus. Às vezes tem pessoas que se cansam muito rápido. Jesus ele disse, né, para os discípulos, não pudesse velar comigo nem uma hora sequer. Nós temos que passar um tempo na presença de Deus. Domingo nós estamos aqui para cultuar o Senhor, diga glória a Deus. Agora veja, para quem não me conhece, aos amigos que me acompanham aqui pelo YouTube, eu sou o pastor Leandro Leal, faço parte da equipe de fé do nosso líder aqui estadual, o pastor Guilherme de Mello, em Pernambuco, e o nosso ministério é o ministério do missionário R.R. Soares. Você que está nos acompanhando, compartilhe aí com mais pessoas, deixe aí nos comentários aí os seus pedidos de oração, eu estarei orando, eu me comprometo a estar orando por você, assim como eu oro por essa igreja linda aqui que Deus confiou em minhas mãos, amém? Então compartilhe nos grupos aí, eu tenho certeza que mais pessoas, elas vão ser abençoadas. Agora veja, eu tenho uma mensagem aqui que eu estava meditando essa semana, como ser escolhido pelo Senhor. Como é que uma pessoa ela está em último lugar e ela se torna primeiro? E aí Deus me deu uma direção, eu estava estudando aqui, coloca para mim, primeiramente, Mateus capítulo 20, versículo 16. Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo de número 16. Mateus capítulo 20, já tem aqui na tela. Olha o que ele diz aqui. Assim, os derradeiros, os últimos, serão os primeiros, e os primeiros, os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Escolhidos. E eu fiquei com isso aqui na minha mente. Poxa, como é que eu posso ser escolhido pelo Senhor? Como é que eu posso, sair de último a primeiro? Como é que nós vamos nos destacar? Eu não sei, coloca na linguagem aqui NVI para me ver como que está na NVI. Ele diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão quem? Os últimos. E eu estava estudando sobre a vida de um homem a qual todos nós conhecemos. Quem já ouviu falar do rei Davi? O Davi, na casa dele, ele era o último. E ele se tornou o quê? O primeiro. E eu fui meditar lá em 1 Samuel capítulo 17. Coloca para mim aí 1 Samuel capítulo 17. O versículo é o versículo de número 12. 1 Samuel, vamos ver aqui alguns princípios básicos que Deus me deu. Eu creio que tem muito mais que isso aqui, vimos, mas eu quero citar para vocês alguns aqui que é necessário para esse dia de hoje, que Deus ele vai falar conosco. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. O que fez de Davi um escolhido? Ele foi chamado, mas também escolhido. O que fez de Davi ele passar de último a primeiro? No versículo 12 diz assim: e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha, quantos filhos ele tinha? 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Diga glória a Deus. Preste bem atenção aqui. Primeiro, a Bíblia diz que Davi aqui, ele tinha mais 7 irmãos. Ele era o 8º.
Muitos conhecem a história de Davi, sabe que qual que era o trabalho de Davi? Cuidar do quê? Das ovelhas do seu pai. Ele estava trabalhando enquanto os irmãos dele estavam sentados o quê? À mesa. Mas o que acontece? Mesmo ele sendo rejeitado, vamos dar exemplo, aos olhos naturais ele estava sendo rejeitado, ele não ficava sempre junto dos irmãos ali. Para ele ser escolhido, irmãos, ele não perdeu a fé dele. A Bíblia diz que quando ele estava lá no pasto, o que ele fazia no pasto? Ele cuidava das ovelhas, mas ele fazia o que mais? Ele fazia o que mais? Ele louvava a Deus. Ele aproveitava aquele tempo para ter comunhão com o Senhor. E é o que nós temos que fazer. Quantas vezes nós perdemos tempo? Ao invés de estarmos louvando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo ao Senhor, nós não louvamos. Em todo o tempo lá, Davi, ele louvava o Senhor. Então, se você quer ser escolhido por Deus, não importa a situação, não importa a batalha que você esteja passando, pastor, me deixaram, sabe, me desprezaram, estou passando por luto, nunca deixe de louvar a Deus. Ele tinha de tudo para não louvar a Deus, para ser uma pessoa que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso aqui, uma pessoa que viesse a reclamar, murmurar. Lembrando, ele era o último dos irmãos. O último dos irmãos. No Salmos 34, não precisa ir para lá não, olha na tela aí, versículo 1. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer? Ele diz assim, ó, é um salmo de Davi, ele diz: louvarei a quem? Ao Senhor, quando? Em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha. Então veja, lá naquele trabalho, naquela missão que foi dada a ele, ele trabalhava, ele cuidava das ovelhas, mas ele louvava quem? Agora vem aqui falar para você, no seu trabalho você tem louvado a Deus? As pessoas sabem que você é de Deus. Isso aqui é até outra mensagem depois. As pessoas viam em Davi um homem de Deus, tanto que ele foi chamado para tocar harpa para Saul, que estava perturbado, irmão. Amém, igreja? Então as pessoas viam nele. Então, mediante o seu trabalho, pastor, estou num trabalho aqui, que misericórdia, louve a Deus, exalte a Deus ali, pastor, mas estou passando por perseguição, as pessoas não estão nem aí para mim, continue louvando a Deus. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha o quê? Em todo o tempo, todo momento. Volta lá no versículo, lá em 1 Samuel, então você viu, a Bíblia diz aqui: Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Então veja, primeiro, por que Davi ele foi escolhido? Porque ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a comunhão dele com Deus. Mesmo ninguém olhando para ele, ele tinha comunhão com Deus. Segundo, eu estava vendo isso, eu até falei com alguns pastores aqui essa semana, e isso que me chamou a atenção e que me deu essa mensagem. O Davi, ele tinha de tudo para ser um revoltado da vida. Tinha ou não tinha? Hoje você vê, quem aqui tem mais 2 ou 3 filhos aqui? Seja, às vezes acontece, né, de sempre ter um filho ali que fala: poxa, o pai só olha pro outro, pro fulano, pro ciclano, é assim ou não é? Geralmente o pessoal fala que às vezes é o filho do meio, né? Que às vezes tem, graças a Deus não tem esse problema. Mas tem pessoas que dizem, e eu já vi isso, em famílias, um tendo ciúmes do outro. Porém, o Davi tinha de tudo para ser um revoltado da vida, amargurado, sabe, mas ele não foi. Ele não era amargurado e nem se considerava rejeitado. Se você for ver, eu estava meditando aqui, ele era o 8º dos irmãos. O primeiro que iria ser abençoado iria receber o dobro de tudo. Para o Davi receber a bênção lá do pai, primeiro, o primeiro tinha que morrer, o segundo tinha que morrer, o terceiro tinha que morrer, o quarto tinha que morrer. Então vamos parar por aqui, né? Aos olhos naturais, ele iria receber alguma coisa? Nunca. Ele nunca iria ser escolhido, irmão. Aos olhos naturais, ele nunca iria ser escolhido. Mas lembre-se, ele não guardou mágoa, ele não guardou ódio, ele não guardou rancor,
não precisa ir para lá não, coloca Hebreus 12, 15. O que está escrito em Hebreus 12, 15? Coloca no telão, ele diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça, o quê? De Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos o quê? Vos perturbe, e por ela muitos o quê? Quantas pessoas têm se contaminado? O Davi poderia ter se contaminado, não tinha sido escolhido, era o último dos irmãos. Aos olhos naturais, nunca que o pai dele iria olhar para ele, nunca. Mas ele não perdeu a esperança. Diga assim: eu não posso perder a minha fé e nem a minha esperança. Amém? Para ser escolhido por Deus, lembre-se, você não pode perder a fé. E segundo, não deixe raiz de amargura brotar em seu coração. Não deixe. Não se sinta rejeitado. Lembre-se, Deus está olhando para você. Volta lá para a gente no nosso estudo, lá em 1 Samuel, versículo 13. Pula para o 13. E ele diz assim: e foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Versículo de número 14, diz assim: e Davi era o que, igreja? O menor. E Davi era o que? O menor. E os 3 maiores seguiram a quem? A Saul. Veja, aos olhos naturais, na verdade aos olhos de todos olhavam para Davi como o quê? Como menor. Agora isso é interessante, guarde isso aqui para você. Não importa como as pessoas olhem para você, não importa se elas estão olhando para você como pequena, uma pessoa menor. O Davi, aos olhos do homem, ele poderia ser menor, mas aos olhos de Deus ele era o quê? Ele era maior. Você tem que tomar cuidado como é que você tem olhado para você. Às vezes tem pessoas, você já viu pessoas que se diminuem, pessoas que se colocam para baixo, pessoas que olham para os outros e falam, não, às vezes até se sente, sabe, inferior aos outros, sabe? Você tem que tomar cuidado com isso. A pessoa às vezes, me desculpe dizer, se acha feia. Não, peraí, se você se achar feio, meu irmão, quem que vai te achar bonito? Não é verdade? Só sua mãe, né? Aí você não tem mãe mais, aí complica, não é verdade? Eu tenho que me achar bonito. Você tem que se achar bonito, seja lá como é que você é, pastor, seja baixo, seja alto, pastor, não importa de onde você veio, o que importa é que você tem que olhar para você e não olhar para você e se diminuir. Tem pessoas que às vezes se diminuem, se acha melhor. Agora você tem que lembrar do seguinte: a capacidade que quem vai nos dar, quem é a igreja? É Deus. Ele era menor aos olhos dos homens e aos olhos de todos. Naturalmente ele era menor, mas lembrando, Deus olhava para ele como um grande homem. Diga glória a Deus. Isso é o que importa, como é que Deus está olhando para você. Não importa como é que as pessoas estão olhando. Olha o que diz segunda carta aos Coríntios, rapidinho, capítulo de número 3, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios 3, 5. Diz assim: não que sejamos capazes, o quê? Por nós, de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem o quê? Vem de Deus. O tamanho do Davi impediu ele de vencer o gigante? Impediu? Aos olhos naturais impediria. Impediria ou não impediria? Mas ele não olhou para isso, ele olhou para o Deus que ele estava servindo. Diga glória a Deus. Então veja, lembrando, a nossa capacidade ela vem de Deus. Não se diminua, sabe? Não seja uma pessoa que olha para você dizendo, eu não vou conseguir. Tem pessoas que tudo para ela diz, eu não vou conseguir, não dá, é impossível. Vem uma luta, vem uma batalha, ela já desiste na hora, ela nem luta.
Então você tem que parar com isso e olhar primeiramente para Deus. Volta lá em 1 Samuel. Então você viu aqui mais um passo, né? E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então veja, isso não impediu Davi de continuar, não impediu Davi de seguir o Senhor, não impediu Davi de se tornar rei, não impediu Davi de se tornar, na verdade, um dos maiores reis de Israel. Diga glória a Deus. Não impediu ele de vencer o gigante, não impediu ele de vencer o leão, não impediu ele de vencer o urso. Porém, vamos lá, continuando, capítulo 15, versículo 15, ele diz: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de quem? De seu pai em Belém. Outro passo importante aqui, veja, a Bíblia diz aqui que Davi era servo. Para ser escolhido pelo Senhor, irmão, tem que ser servo. Servo tem vontade própria? Não. Servo faz o que ele quer? Não. Servo vai só obedecer. Deus falou, a pessoa diz: eis-me aqui. Se Deus me chamou para oração, se Deus me deu a missão, eis-me aqui. Davi era um desses. Foi dada a missão para ele de cuidar das ovelhas, Davi cuidava das ovelhas. Foi dada a missão para ele levar a marmita, né, a quentinha para os irmãos, ele levava, depois você vai ver isso aqui, ele levava a quentinha, a marmita para os irmãos. Diga glória a Deus, sem reclamar. Servo reclama? Servo murmura? Não murmura, ele só vai obedecer. Olha o que Jesus ele fala aqui, abre aí para mim Marcos capítulo 10, versículo 44, Marcos, capítulo de número 10, o versículo é o de número 44, olha o que ele declara aqui: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo do que, igreja? Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de quê? Diga assim: eu tenho que ser servo de todos. Sabia disso, irmãos? Você quer ser o primeiro? Seja servo de todos. Uma vez eu aprendi com um amigo, um grande líder, ele falou algo para mim, eu guardei no coração isso. A gente estava andando em São Paulo, acabou uma reunião lá que nós estávamos, do missionário, gravação do Show da Fé. Aí a gente foi almoçar, aí eu falei para ele assim, falei: pastor, o senhor permite eu levar a sua bolsa? Aí ele olhou assim para mim assim, falou: permito, Leandro. Amém, toma aqui. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: olha, hoje você está carregando a minha bolsa, mas saiba que o que você planta, você o quê? Você colhe. Amanhã vai ter muitos outros carregando a sua bolsa. Isso aconteceu na minha vida mesmo. Hoje, às vezes, onde eu paro, tem pessoas que carregam a minha bolsa. Às vezes tem lugares que eu chego que tem um estacionamento para mim. Fala: pastor, tem um estacionamento aqui para o senhor. Amém? Mas isso tudo é o que? A gente planta. Eu tenho que ser servo de todos. Você tem que ser servo de todos. Às vezes servo daquela pessoa que chega na sua casa para fazer um trabalho. Porque às vezes tem pessoas, eu sempre falo aqui, tem pessoas que porque ela está pagando, ela pensa que o outro é empregado e ela não, faz o que quiser. Já viu pessoas assim? Só porque ela está pagando, ele tem que aguentar tudo. É assim? De jeito nenhum. Às vezes não oferece um copo de água. Às vezes, sabe, não trata a pessoa bem. Você tem que tratar bem. Às vezes você está recebendo o anjo dentro da sua casa e não sabe, irmão. Seja aquela pessoa que foi lá para mexer lá na sua linha telefônica, seja aquele pedreiro que você contratou, tem que tratar bem. Tem que tratar bem. Eu sempre falo para os obreiros aqui, cobro muito, irmãos. O lugar que eu mais gostava de ficar na igreja, sabe onde é? Chuta. Aonde? Na entrada. Irmão, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus. Na entrada. A entrada, eu me alegrava tanto em ficar na porta da igreja, receber o povo. Quando eu ficava no estacionamento, que eu estava recebendo as pessoas, o estacionamento, alguém aqui já morou em São Paulo, pessoal? Alguém já foi para São Paulo no tempo de frio? Quem já foi para São Paulo ou morou em São Paulo no tempo de frio? É frio lá? Quando o inverno é frio, eu me lembro que eu já contei aqui, eu ficava no estacionamento da igreja quando era obreiro.
um frio, frio. E às vezes ele lá tava, você usava 3 blusas e ainda não tinha condição, você ficava batendo os dentes. Aí os irmãos passavam assim, né? Falavam: ei, irmão Leandro, tá de castigo aí? Eu falei: tô nada, irmão. Enquanto você está indo lá, você vai lá tomar posse da tua bênção. Eu vou estar orando por você aqui. Em nome de Jesus, você vai sair de lá com a tua bênção. Ele: amém. Daqui a pouco os irmãos voltaram: olha, tomei posse da minha bênção, viu? A palavra foi gloriosa. Falei: amém, irmão, glória a Deus. Está para servir. Às vezes eu ficava lá, via os irmãos chegando. Tinha os irmãos que chegavam no estacionamento, irmão. Tinha uns carros que era misericórdia, irmão. Dava para você pegar até tétano, de tanto ferrugem que tinha. Sabe o que eu fazia sem ele saber? Eu apresentava lá os carros. Meu Deus, dá um carro novo para esse irmão aqui, Jesus. Ele não sabia, irmãos. Tem um pastor que ele vai estar me assistindo, e ele sabe disso, que ele ficava comigo orando lá. Ele orava junto comigo. Se ele assistir esse vídeo, ele vai saber. Nós falávamos: vamos orar por esses irmãos aqui, Deus vai dar um carro novo para eles. E olha que geralmente quando a pessoa compra um carro novo, quem que ela pede para ungir o carro? Quem que ela pede? O pastor. E quem que ele, aí depois quando eles compravam os carros novos, quem que ele pedia para ungir? Eles pediam para mim, sem saber que eu tinha orado por eles. Então eu sou servo, estou ali para servir. Você é servo, aonde Deus te colocou. Mesmo você quer se tornar o primeiro, você tem que se tornar servo de todos. Ensinar, às vezes ensinar os filhos, irmão. Às vezes, por que tem muitos filhos dentro de casa, às vezes, que não respeitam o outro? Porque o pai não ensina a um servir ao outro. Tem que ensinar a servir. Às vezes só você está ali servindo o filho. Não, ensine ele a servir. Ensine ele a ser servo. Diga glória a Deus. Porque ele está plantando, ele vai colher. E Jesus diz: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo do quê? De todos. O Davi era servo de todos. Ele era servo dos irmãos dele. Ele era servo do pai dele. Hoje você vai pedir alguma coisa para o filho, ele vai: pai, vou fazer, que não sei o quê. É assim ou não é? Só emburrado, fala: tá bom, vou fazer. Mas faz que dá vontade de nem pedir. Só com raiva, com ódio, ao invés de fazer com alegria. Mas tem que ir, tem que acordar cedo. A mãe manda: ô filho, vai lá comprar um pão lá. Que negócio de comprar pão, meu Deus do céu. Ele vai comer. Ele mesmo vai comer, ele quer que a mãe vai buscar. Quem já viu casos assim, já viu? Eu me lembro quando meu pai pedia para mim, eu com alegria, comprar pão. Antigamente o Senhor hoje mudou muito. Ainda aqui tem alguns lugares que eu acho que chega quase perto o pão de antigamente. Eu passava na frente das padarias, aquele cheiro de pão. Quem já viu aquele cheiro? Meu Deus, se deixar eu como a padaria toda, como o pão todo da padaria. Jesus. Mas eu ia comprar pão com alegria. Ia com alegria, se levantava com alegria. Hoje é triste, muitos não servem. Volta lá para mim, por favor, onde a gente estava, continuando, senão vai estender muito a mensagem. Davi, porém, ele ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então veja, ele ia e voltava, sem reclamar, sem murmurar, servia o pai, servia os irmãos. Estava ali pronto para ser servo de todos. Continua, versículo de número 16. Ele diz: e chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 17. E disse Jessé a Davi, olha lá, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomaras o seu penhor. Versículo de número 19, o 19 diz: E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com quem, igreja? Com os filisteus. Então veja aqui outra lição importante. Veja, Davi, ele era obediente a pai e o que? A mãe. Isso é um mandamento. Ele obedecia o pai dele. Agora lembra o que eu falei? Ele era servo também. Do quê? De todos.
O pai dele falou: ó, vai lá ver como estão seus irmãos, leva uma quentinha lá para os seus irmãos comer, mas leva também para o chefe de 1000 também. E a Bíblia diz que Davi foi. Ele era obediente a pai e a mãe. Quem tem pai e mãe aqui ainda hoje? Quem tem pai? Alguns ainda tem. Seja obediente a pai. Ah, mas pastor, eu não moro mais com a minha mãe, mas tem que ser obediente. Às vezes tem pessoas que não respeitam pai, não respeitam a mãe. Colossenses, capítulo de número 3. Olha o que diz aqui, Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Você viu aí que Davi não perdeu a fé, né? Mediante a situação dele. Você viu que Davi não guardou rancor, mediante ele ser o último dos irmãos. Davi, ele era o menor aos olhos dos homens, de todos, mas aos olhos de Deus ele era grande, e aos olhos dele ele sabia da capacidade dele. Você viu que Davi ele era servo, nós temos que ser servos, e agora nós estamos vendo aqui que Davi ele era obediente a pai e mãe. Esses são alguns motivos porque Davi foi escolhido. Ele diz: vós, filhos, obedecei em tudo o que, igreja? Os vossos pais, porque isto é agradável a quem? Ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Eu me lembro, estava falando com a minha esposa esses dias, falei para ela: quando que eu levantei a voz para o meu pai? Quando é que eu virei o rosto para o meu pai quando ele era vivo? Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu só olhei diferente para o meu pai. Na hora que eu olhei diferente, que ele olhou para mim, eu falei: sim senhor, não senhor, pronto, acabou. Hoje em dia, irmãos, filhos não respeitam pai, filho não respeita a mãe, filho bate de frente com o pai, com mãe. Às vezes o filho está dentro de casa comendo da comida do pai, o pai alimenta, faz tudo por ele, e ele quer ser dono da casa. Quem já viu casa assim? Já viu casa assim? Não, está tudo, as coisas estão tudo de ponta cabeça. Diga assim: Jesus está voltando. Está terrível as coisas, irmãos. Você vê as coisas e fala: meu Deus. Hoje está normal, irmão, com todo respeito. Eu posso falar aqui, posso tomar um processo, que nem eu vi um amigo falando aqui. Eu estava evangelizando um rapaz aqui, aí ele comentando comigo que ele é professor, e ele falando que ele estava discutindo com um amigo dele lá no trabalho, sobre política, sobre esquerda, sobre direita. É capaz de até querer cortar aqui, esquerda e direita e tal. E aí esse amigo ficou bravo, e esse amigo ele cortava meio para o outro lado. Amém, igreja? Quem está entendendo? E aí o que aconteceu? Ele processou o amigo dele por homofobia. Falei: meu Deus, processou. Você vê como aonde está chegando as coisas. Ele processou, eles estavam discutindo, falando ali, conversando, tal. Daqui a pouco o outro falou: toma, foi lá e tacou um processo. Amigos, viu? Falou que era amigo de trabalho. Processou. Às vezes você vê hoje o pai, se ele for falar com o filho, se ele chegar e tocar no filho, fala assim: olha, eu vou te processar. Puxa, meu pai, mesmo ele estando errado, às vezes, quantas vezes ele, sabe, me cobrou, às vezes, sem saber, às vezes, como que eu posso dar exemplo? Às vezes, aqui, para não sair da mensagem, às vezes injustamente. Às vezes não foi você, não foi eu que tinha feito, pode ser que tenha sido meu outro irmão e eu que tomava. Às vezes eu que apanhava, mas o que acontece? Eu nunca cheguei, sabe, levantei a voz para o meu pai, nunca. Eu nunca me lembro de falar assim: eu levantei a voz para o meu pai. Hoje tem filhos levantando a voz para o pai. Puxa, mas às vezes você, filho cristão, às vezes você que está me ouvindo, respeite. A Bíblia diz que quando você é obediente a pai e mãe, isso é agradável ao Senhor. Eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Se você tem pai e mãe, obedeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Davi era obediente. Ele poderia ter falado. A Bíblia diz lá que na guerra, se eu não me engano, eram 3 irmãos dele que estavam na guerra, não era? Foram 3. Se tinha 3, sobrou 5. Davi era um dos 5, tinha 4. Ele poderia falar para o pai dele, falar assim: pai, manda outro ir no meu lugar. Poderia ou não poderia?
E às vezes é o que acontece dentro de casa. O filho, você manda ele fazer e você fala: por que você não manda o outro? Por que não fala para o outro fazer? O Davi não fazia isso. Por isso ele foi escolhido por Deus. Diga glória a Deus. Na hora que o pai falava, ele fala assim: Senhor, pode deixar que eu estou preparado, vou ir lá. E ele ia, irmão, isso é muito forte. Lembrando, ele tinha mais 4 irmãos ali, 3 estavam na guerra. Ele tinha 5 lá dentro da casa dele, sobrava 4, pegaram: papai, por que você não manda os outros? Manda os outros, mas não, ele ia. A Bíblia diz que ele obedecia. Volta lá em 1 Samuel, volta lá para a gente estar finalizando. Ele diz: e estava Saul, versículo 20, então você viu aqui. Davi então se levantou pela manhã, olha lá. Davi então se levantou pela manhã, o que, igreja? Bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe tinha ordenado. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Amém? Diga glória a Deus. Volta lá, por favor, volta. Isso. Então a Bíblia diz aqui: e Davi, aqui eu poderia tirar mais coisas, mas eu vou tirar aqui o que Deus falou no meu coração. E Davi então se levantou pela manhã, o quê? Quer ser escolhido por Deus, irmão? Quem quer ser escolhido por Deus aqui? Pode ter preguiça não, irmão. Você quer vencer, você quer se tornar cabeça, você quer conquistar, tem que acordar cedo, tem que despertar cedo. Não, pastor, mas eu trabalho do meio-dia às 10. Isso é um horário de preguiçoso. Quem já viu? Se não tomar cuidado com esse horário, é um horário de preguiçoso. Aí a pessoa chega em casa, ela toma banho, come, vai dormir. Que horas que ela acorda? 11 horas, né? 11. Você já trabalhou de meio-dia às 10? Graças a Deus não, né? Eu trabalhei. É complicado. Se você não tomar cuidado, a pessoa não ora, não busca a Deus. A Bíblia diz: Jesus, ele teve sucesso aqui na terra? Ele teve sucesso? Mas ele teve sucesso só porque ele era filho de Deus? Não. Sabe por quê? Coloca aí Marcos para mim, capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Quem quer ter sucesso aqui? A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Olha o que diz aqui: e levantando-se de manhã, a Bíblia diz aqui, muito, que a igreja? Muito cedo, estando ainda o que? Escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali o que? Ele orava. Tem gente que quer ter sucesso e não tem uma vida de oração, não desperta cedo, não acorda cedo para se preparar. O Davi poderia falar: não, vou um pouquinho mais tarde. Mas quando o pai dele deu a missão para ele, a Bíblia diz que ele acordou de manhã bem cedo. Ele tinha disposição. Só é escolhido por Deus aquela pessoa que tem disposição. Às vezes a pessoa tem disposição para ficar num bendito de um celular jogando jogo. Ela tem disposição para ficar na frente de uma televisão assistindo o jogo. Ela passa a noite, né? Que nem eu já passei. Às vezes assistindo, não é problema nenhum. Você passa a noite, tem lutas aí que passa de noite. A pessoa passa a noite assistindo uma luta, né? Só que aí no outro dia não acorda cedo para vir para a igreja, não acorda cedo para orar. Então você tem que ver o que você está perdendo tempo. Falava com alguns jovens esses dias, falei: amigos, tem coisas. Sabe qual que é a moeda mais valiosa do mundo? Que? O tempo. O tempo, ele é valioso. O tempo não tem como você correr atrás dele. Ele passou, já era. E o que você tem feito com o seu tempo? Aonde você tem gastado o seu tempo? No que é que você tem investido? Em jogos? Fica o dia todo jogando, o dia todo na televisão, o dia todo na frente do celular, sabe? O dia todo, sei lá, fazendo o que não edifica. Não pega um livro que edifica, não pega a Bíblia, não tem tempo de oração e quer ter sucesso, nunca vai ter sucesso.
Às vezes pode conquistar algumas coisinhas, mas daqui a pouco tem a perca. Quando vier a tempestade, mas quando você constrói a sua casa na rocha, pode ter certeza que você vai vencer. Diga glória a Deus. Jesus se levantava de manhã muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Volta lá onde a gente está, no versículo 20 de 1 Samuel. Então o que ele diz aqui, ó? Davi então se levantou pela manhã, bem o quê? Tem alguma semelhança aí, igreja? Jesus, ele foi um homem de sucesso aqui na terra. E Davi, mas veja, disposição. Diga assim: eu tenho que ter disposição. Olha lá, deixou as ovelhas a um guarda. Olha que interessante, aqui eu poderia parar aqui também e tirar outra coisa, mas vou falar. Ele deixou as ovelhas como? De qualquer jeito? Ele deixou com o quê? Ele poderia ser relaxado. Tem pessoas que querem ser escolhida por Deus, mas é relaxada. O que está escrito aí em Jeremias 48:10? Ele diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o quê? Fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Coloca a NVI para mim, só para mim ver se tem alguma mudança. Ele diz: maldito o que faz com negligência o trabalho de quem? Do Senhor. Coloca na linguagem de hoje, vamos lá. Ele diz: maldito aquele que é relaxado no serviço do quê? Do Senhor. Agora, serviço de Deus é só aqui na igreja? A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para os outros como se tivesse trabalhando para quem? Como é que você está lá no seu trabalho? Pastor, estou trabalhando de qualquer jeito. Mas por quê? Porque, pastor, eles não me dão aumento. Não aumenta o meu salário, não muda. Quem é o nosso patrão? É Deus. Trabalhe para os outros como se você estivesse trabalhando para Deus. Faça o seu melhor. A sua recompensa, ela vai vir de quem? De Deus. Davi não esperava nada, irmão, dos homens. Ele fazia a sua obra. Ele saía, ali a Bíblia diz que ele saiu bem cedo. Mas antes, você veja o cuidado que ele tinha com as ovelhas. As ovelhas eram de quem? Era dele? Era de quem? Do pai dele. Era do pai dele. E o que acontece? Ele deixava guardadinhas as ovelhas, porque ele não era um relaxado. Tem pessoas que não é escolhida por Deus porque ela é relaxada. Ela não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com o Senhor. Não tem compromisso com a obra. Ela não tem compromisso, sabe, com o culto. Para ela, se ela vem, tanto faz quanto tanto fez. Para ela não importa a hora, se ela chega, o culto começa, com todo respeito, amém. Com todo respeito, se o culto começa, sei que às vezes tem gente que vem do trabalho, às vezes pode ser que alguém venha do trabalho hoje, mas poxa, eu posso falar, pessoal, não vai ficar chateado com o pastor não, mas às vezes tem, poxa, toda vez chega atrasado no culto, irmão, tem que chegar cedo, às vezes é o obreiro. Sabe, eu estava lá, eu lembro que os cultos começavam na igreja, que eu era obreiro, no tempo 8 horas, 6 horas da manhã eu estava na igreja. 6 horas da manhã eu estava abrindo a igreja. Eu lembro, o Filipinho era pequenininho, de colo, um frio de São Paulo. Pegava lá, chegava com a minha esposa. Estou falando alguma mentira? Você estava comigo, não estava? Estava lá, Gustavo pequenininho, o outro de colo. Tinha desculpa para fazer a obra não, abria a igreja, ligava o som da igreja, sabia fazer oração com os obreiros. Tem que ter disposição. Eu não posso ser relaxado. Tem horário. Poxa, se tem horário, eu tenho que cumprir horário. Esse culto é para quem, igreja? É para Deus. É para Deus. E a pessoa não sabe por que ela é escolhida. Ela acha que ela é escolhida. Achar é uma coisa. Ser escolhida é o quê? Você achar que você é escolhido é uma coisa. Agora você perguntou para Deus. Eu perguntei para Deus: Senhor, eu sou escolhido mesmo do Senhor? Será que Deus está te escolhendo mesmo com as suas atitudes, o seu jeito de servir a Ele? Uma pessoa que não pega a Bíblia, ela não tem uma vida de oração, chega atrasado no culto. E quando vem no culto, não estou dizendo, como eu disse, tem pessoas que às vezes vêm do trabalho para a igreja. Quem já aconteceu de vir correndo do trabalho para a igreja? Levanta as mãos. Olha, várias pessoas.
Mas aí Deus está vendo. Agora você vindo da sua casa, sair atrasado, me desculpe, irmão. Você vai ficar bravo comigo e às vezes vai até sair da igreja. Mas você é um relaxado. Posso falar a verdade? Você é um relaxado, irmão. Vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que pregar a verdade para você. Sabe por quê? No grande dia você vai se perder. Você não tem compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso. Não, pastor, mas é que nem um amigo um dia falou para mim assim: pastor, é porque o Uber atrasou. Eu falei, meu amigo, todo domingo, cara. Todo domingo. Se é uma vez ou outra, tudo bem. Mas todo domingo tem coisa errada ou não tem? Todo domingo. Falei, amigo, então pede uma hora antes. É que nem quando eu trabalhava, eu levantava ali, olha, eu tinha que sair, pegar o ônibus 5 horas da manhã. Era 4h30, eu me levantava para pegar um ônibus antes, para chegar meia hora, 40 minutos antes. Porque se eu pegasse o ônibus, que era o horário, se aquele ônibus se atrasasse, como é que eu chegaria no trabalho? Atrasado. E se eu chegasse no trabalho atrasado, o que aconteceria? Eu iria tomar uma advertência e olhe lá se não fosse mandado embora. É assim ou não é? Mas na igreja não tem problema não. É para Deus. Para Deus pode ser de qualquer jeito. Pode? Maldito, amaldiçoado. Não sou eu que estou amaldiçoando não, viu? Porque depois tem gente que sai da igreja falando: o pastor me amaldiçoou. Está amarrado em nome de Jesus, não amaldiçoou ninguém. Eu estou aqui para te abençoar, diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz lá, ó, maldito, está escrito ali: aquele que é relaxado no serviço de quem? Às vezes é você, obreiro. Como é que você tem sido no serviço de Deus? Você sabe. Você sabe como você tem sido. Veja o que a Bíblia diz, continuando. Volta lá para a gente terminar, que a mensagem estendeu. Vamos lá, volta lá. E ele diz, versículo 21 então, pula para o 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Versículo de número 22, diz assim: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se eles estavam o quê? Olha lá. A Bíblia diz que os irmãos de Davi iam visitar Davi no pasto, perguntando se ele estava bem. O Davi foi lá na linha de batalha. Ele estava na frente da batalha ali. E a Bíblia diz que ele chega lá e ele queria saber se os irmãos dele estavam o quê? Estava bem. Nós temos que nos preocupar com o nosso próximo. Veja o que diz Mateus rapidinho. Coloca na tela rapidinho Mateus 5. Mateus 5, 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o quê? Teu inimigo. Às vezes nós ouvimos, né, por aí: olha, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo, hein? Sai de perto do teu inimigo. 44. Eu, porém, quem é esse eu que está falando? Jesus. Ele diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos o quê? E vos persegue. 45. Para que sejais filho de quem? Do Pai que estais aonde? Para ser escolhido. Olha lá. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e o quê? E os injustos. Diga glória a Deus. Versículo de número 46. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? É fácil dizer: eu amo minha esposa, amo meus filhos. Amar aquele que, sabe, nos agrada, que nos presenteia, que está sempre do nosso lado, isso é fácil. E agora amar aquele que quer o teu mal, aquele que quer a tua queda, aquele que quer ver, sabe, quer tomar o teu lugar. Quando diga amar, é você orar por ele, interceder por ele. Não estou falando que você tem que ter comunhão com ele. Porém, ele diz assim: não fazem os publicanos também os mesmos? Lá fora os pecadores não fazem assim? Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Que triste.
Você já viu pessoas que só saudam ali os seus próprios irmãos? No início da minha conversão, irmãos, eu sofri um pouco isso. A nossa igreja não tem costume, que nem os irmãos, você tem que vir de terno e gravata? Tem que vir aqui de terno e gravata? Não. Mas tem igrejas que os irmãos vão congregar de terno e gravata? Quem já viu? Eu tinha amigos da igreja, não digo da igreja em geral, que era de outras denominações, que eles me cumprimentavam com a paz do Senhor só quando eu estava de terno. Quando eu não estava com terno, eles não me cumprimentavam. Então quer dizer que é a roupa que santifica o homem? É a roupa que santifica o homem? Não, desculpe falar, ser repetitivo. Se santificasse, se terno e gravata santificasse o homem, lá em Brasília, lá ó, no Congresso estava cheio de santo. É verdade ou não é? Não santifica ninguém não, mas só cumprimenta aqueles que é irmão. Só cumprimenta aquele que é da mesma igreja. Que besteira. Isso é muito besteira. Ele diz, versículo 48, veja: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o quê? O vosso Pai que estais aonde? Nos céus. Então o que eu vou fazer? Vou amar o meu próximo, amar aquele que me percebe, assim como Jesus nos amou. Nós éramos merecedores de estarmos aqui, mas Ele nos amou. Jesus chamou, diga glória a Deus. Volta lá para terminar. Então nós terminamos a primeira parte. Veja lá, capítulo 16 agora, versículo 10. 16, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 10. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido o quê? Passar os 7. Nenhum deles foram escolhidos. Versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Disse: ainda falta o quê? Teu menor, teu pequenininho lá. E eis que apacentava o quê? As ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Versículo de número 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga glória a Deus. Você viu aqui alguns princípios porque Davi ele foi escolhido. Se você quer ser escolhido por Deus, siga esses princípios. Pastor, eu não anotei. Depois pega lá no YouTube lá, anote e pratique, que pode ter certeza. Se hoje você tem sido o último, Deus vai te colocar como primeiro. Deus vai te colocar como cabeça. Deus quer que você reine. Amém? Deus quer te abençoar. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar sem perca de tempo. Coloque sua mão no seu coração. Eu creio que Deus falou ao seu coração agora. Ô Jesus, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua direção, Pai. Meu Deus, estamos aqui na 7ª semana do nosso propósito, derrubando, meu Deus, aqui as muralhas. Pai, o Senhor é fiel. O Senhor não falha, Pai. O Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que opera milagres, o Deus que nos chama e o Deus que nos escolhe também. Nós vimos aqui alguns princípios, meu Deus, para serem escolhidos pelo Senhor. Não podemos, meu Deus, perder aqui a nossa fé. Não podemos guardar mágoa, rancor, nem ressentimento. Não importa a nossa estatura, o nosso tamanho, da onde viemos, nós temos que olhar para o Senhor, meu Deus, e crer, meu Deus, que nós vamos conseguir, que nós temos a capacidade. Temos que ser servos, obediente a pai e a mãe,
obediente, meu Deus, às nossas autoridades. Oh, meu Deus, Davi, ele era disposto, ele acordava pela manhã, ele não fazia as coisas relaxadamente, meu Deus. Pai, ele se preocupava com os seus também. Ele se preocupava com os irmãos dele, mesmo que os irmãos não se preocupassem com eles e não ia visitar ele lá naquele pasto. O Davi ia na linha de frente da batalha ali, meu Deus, para entregar o alimento para os irmãos e perguntar se eles estavam bem. Oh, Jesus, vem, Pai, vem operando. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas, o Senhor é o Deus que opera milagres. Declara assim: Jesus, 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 Deus de milagres. Declare de todo o seu coração: Jesus, 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 Deus de milagres. Declare assim: que me escolheu e me nomeou, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Declare mais uma vez: Jesus, 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 Deus de milagres. Declare que me escolheu, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Declare então: escolhido, escolhido, nomeado por Jesus, para frutificar e permanecer, para frutificar e permanecer. Declare de todo o seu coração: Jesus, 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 Deus de milagres, que me escolheu, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Clame esse nome agora com toda a tua força. Declare: Jesus, 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 Deus de milagres, que me escolheu, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Declare então de todo o seu coração: salvo, salvo e remido por Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sangue lá na cruz, para me salvar, me libertar, amado, amado da minha alma, amado, amado da minha alma, amado, amado da minha alma. Declare: amado da minha alma, amado da minha alma, amado, amado da minha alma. Então todos levantem as mãos agora e declare: Jesus, 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 Deus de milagres, que me escolheu, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus,
escolhido, escolhido, nomeado por Jesus. Oh, para frutificar, meu irmão, e permanecer, para frutificar e permanecer. Oh, declare então de todo o seu coração: Jesus, Deus de milagres. Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Declare de todo o seu coração: Jesus, Deus de milagres. Oh, aleluia, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Oh, aleluia. Declare então: salve remido, por Jesus, pelo seu sangue lá na cruz, para me salvar, me libertar, amado da minha alma. Declare: amado da minha alma, amado da minha alma. Declare de todo o seu coração: Ele é amado da minha alma, amado da minha alma. Oh, aleluia. Ori balabashuria balabashuria balabashirelele. Oh, meu Deus, está aqui nas minhas mãos o pedido do teu povo, Pai. Os pedidos de oração, meu Deus, durante estas 7 semanas, Senhor. Na mesma fé que o missionário, meu Deus, eu venho aqui cercar esta igreja em oração. Cercar, meu Deus, este povo em oração. Estas ovelhas que o Senhor confiou em minhas mãos, Senhor, eu te peço, vem derrubando todas as muralhas. Que todas as muralhas caiam por terra, que todas as barreiras, em nome de Jesus, caiam por terra. As muralhas do pecado, as muralhas da carnalidade, as muralhas da doença, do vício, da perturbação, caiam por terra. As muralhas do divórcio, do adultério, da separação, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Todas as muralhas da dívida, do desemprego, da falência, da derrota, do fracasso, caia por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus. Que venha cair por terra todas as muralhas da mágoa, do rancor, do ressentimento, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A muralha da traição, do feitiço, da macumbaria, da insônia, brigas, medo, pânico, em nome de Jesus, caia por terra. As muralhas da tristeza, em nome de Jesus, eu determino agora que todas as muralhas caiam por terra, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Saia da empresa, da família, do comércio, da vida sentimental, financeira, profissional, conjugal, aonde você estiver agindo mal, eu te repreendo agora. Eu digo: solte esta vida agora, em nome de Jesus. E você vai erguer tuas mãos bem alto e clame a Ele: Jesus, Deus de milagres.
aleluia, 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 aleluia. Jesus, 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 Deus de milagre, que me escolheu, e me nomeou e fui salvo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que todas as muralhas, todas as barreiras que me impediam de ser abençoado caíram por terra neste dia, em nome de Jesus, para a glória do meu Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Senta, por favor, em nome de... Vocês aguentam, passou só mais um minutinho? Bem rapidinho nós vamos terminar. Hoje demorei um pouquinho na mensagem, mas valeu a pena? Valeu ou não valeu? Aos irmãos que estão me acompanhando aqui pelas redes sociais, não se esqueça de nos ajudar no canal, se inscrevendo. Se inscreva no nosso canal. Aí para que mais pessoas também aí sejam alcançadas, curta, compartilhe, deixa o seu pedido de oração, que eu vou estar ali apresentando a sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Um grande abraço e até mais em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, hein?